Amém? Agora, Tito capítulo 1, capítulo 2, desculpe. A partir do versículo 11 até o versículo 14. Porquanto, Tito capítulo 2, versículos de 11 a 14. Eu já abri, peço que você abra, ainda que esteja na tela. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Hoje é considerado o Domingo de Ramos, é o dia que, na nossa tradição cristã, nós relembramos o dia em que Jesus entrou em Jerusalém. Entrou como rei. Os ramos eram uma forma da cidade de Jerusalém saudá-lo. Colocavam aqueles ramos, colocavam aquilo fazendo um tapete, uma entrada real. Apesar de estar montado num simples animal de carga, mas era uma entrada real. E aquele mesmo povo que o aclamou do domingo é o mesmo povo que grita crucifica-o na sexta. E coincidiu de hoje, Domingo de Ramos, a gente encerrar a nossa série de reflexões sobre o que Jesus fez por nós na cruz. Nós começamos essa série de reflexões porque nós temos nos tornado numa sociedade que menospreza o que Jesus fez por nós na cruz. Os mais antigos, mais velhos, vão lembrar do tempo em que Semana Santa era santa. Eu lembro, eu tenho 51 anos. Eu lembro que já foi depois do ano 2000 que a televisão local lá de nossa Teresina, no Piauí, noticiou pela primeira vez que na Sexta-feira Santa, lá tem o rio Parnaíba, que divide Maranhão do Piauí, e ao longo daquele rio há vários postos de lava-jato. As pessoas colocam uma bomba na água do rio, dentro do rio, e ali ficam lavando carros. Pela primeira vez, eu não lembro quando, mas foi algo em 2004, 2005, pela primeira vez, aqueles postos de lavagem funcionaram na sexta-feira. Você deve lembrar de um tempo em que a Sexta-feira Santa era tudo fechado. Porque era o dia de relembrar a morte de Jesus. E a gente vai perdendo os símbolos, e não vai apenas perdendo os símbolos, a gente vai perdendo o significado deles. A gente vai se acostumando com a ideia de que talvez a gente nem precisasse da morte de Jesus. Porque, afinal de contas, talvez nós não sejamos tão maus, tão ruins. Talvez esse negócio de pecado seja uma invenção de uma religião má, que oprime, que massacra, que exige, e que às vezes, ou quase sempre, é hipócrita. E aí, nesse contexto, nós começamos a pensar sobre o que Jesus fez por nós na cruz. Nós pensamos em justificação, nós pensamos em propiciação, nós pensamos em reconciliação. Você pode olhar de novo no canal do YouTube da igreja para rever alguns desses temas. Mas pensamos nisso por quê? Porque não é só a Semana Santa que ficou comum. É a fé. É o conceito de pecado, é a ideia de que nós precisávamos de um Salvador que está sendo esquecido, está ficando de lado. Nós estamos assumindo o controle de tudo, nós, seres humanos, somos o centro. Não precisamos de um Salvador, nem de uma religião. E aí, pensamos em toda essa série que queremos concluir hoje,
falando não apenas do que Jesus fez por nós na cruz, falando não apenas do sacrifício dele, mas Filipenses capítulo 2, de 11 em diante, coloca muito bem tudo o que é consequência da salvação e como ela se desenvolve ou como ela se processa. Hoje, só para completar essa introdução sobre o tempo que vivemos, hoje está encerrando num dos principais museus de São Paulo, uma exposição. Eu não vou nem citar qual museu, nem qual exposição, para não dar ibope para nada disso. Mas que uma das imagens expostas é de uma mulher que já foi homem, com um quadril de 1,40 m, na posição que você está imaginando aí mesmo, vestida com a camisa Jesus transforma. Essa camisa. Só que antigamente essa camisa tinha o trans diferente do forma. E aquela pessoa está se utilizando exatamente disso, porque esse é o objetivo da exposição. Ela assina no Instagram com o nome dela, final profana. Sobrenome que ela passou a adotar de profano, e é exatamente o que ela está fazendo. Profanando. É este mundo que precisa saber que é um mundo de pecado e que por isso Jesus veio e morreu. É neste mundo que nós temos que agir desenvolvendo a nossa salvação. A salvação que é colocada em Tito capítulo 2 em 4 etapas, que são de fato a doutrina da salvação, fala dessas 4 etapas. Primeiro, versículo 11, menciona como nós estávamos antes, porque antes nós precisávamos da graça de Deus. Graça é a ação de Deus em não nos dar o que nós merecíamos, que era a condenação pelos nossos pecados. Graça quer dizer que nós estávamos mortos, não merecíamos. E nesse tempo em que esta graça nos alcançou, ela nos alcançou para ser salvadora. Sim, nós precisávamos de um Salvador. Nós continuamos precisando de um Salvador. Por mais que o ser humano possa se julgar bom, por mais que sim haja uma religião má, por mais que haja sim uma religião neurótica que oprime, que limita, por mais que tudo isso seja inclusive consequência do pecado do qual nós precisamos ser salvos, nós precisamos de um Salvador. E o mesmo texto de Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que esta graça se manifestou salvadora a todos. E aqui está uma prova científica da necessidade dessa salvação. Todos. Porque antes era uma salvação aos judeus. E o judaísmo nasce dentro do Egito, um país, uma cultura totalmente politeísta, uma cultura que era comum a toda a raça humana de politeísmo e que nasce naquele meio do politeísmo uma religião que diz só há um Deus. E este Deus tem um povo para, através deste povo, abençoar todos os outros. Isso é uma grande evidência de que nós, de fato, estamos seguindo não apenas um livro, mas uma verdade. E este povo vai se desenvolvendo ao longo da história, sempre no centro da humanidade. E todas as promessas feitas a este povo vão se cumprindo. Israel deixou de existir no ano 70 e só voltou a existir em 1948. Todas as profecias bíblicas a Israel se cumpriram. Mas agora, esta salvação que era pelos judeus, agora não é mais pelos ou para os judeus, é para todos. É mais uma etapa do plano de Deus em que não é apenas um povo, mas este povo alcançou todos. Deste povo veio a salvação para todos. É para todos porque ela alcança qualquer pessoa. É para todos porque ela é capaz de transformar
qualquer pessoa. A fulana de sobrenome profana pode ser alcançada. O Sérgio foi. O Sérgio, um dia talvez a gente traga aqui, eu acho até que ele já veio por aqui alguma vez. Foi capa da Vogue na Europa. Por conta do vício, é um homem, mas que era travesti. Por conta do vício, está morando nas ruas de São Paulo. Tem silicone em cima e embaixo, de frente e atrás. Hoje o Sérgio é casado com a Miriam. O silicone foi tirado. Uma salvação que é para todos. Não que haja pior, mas usando esse linguajar do pior ao melhor que não existe. É para todos, em todos os lugares. Talvez, a gente está com essa confirmação, mas eu estou achando que é tanta bênção que eu não estou acreditando ainda. Mas talvez dia 28 a gente receba aqui na igreja o Huang Ramos. O Huang, na verdade o nome dele é outro. É um sul-mato-grossense, jogador de futebol profissional, que está no sudeste da Ásia, plantando cerca de 40 igrejas, com meninos, com jovens, utilizando o futebol, num país onde é proibido ter a religião cristã. É uma salvação que veio e que alcança todos, e que através do futebol, mas sim com a intenção clara de plantar uma igreja, ela alcança de fato a todos. Esta graça é fruto do que Jesus veio fazer por nós. Ele veio, versículo 12, nos chamar para renegarmos, versículo 12, a impiedade, todo o desrespeito ao Senhor, tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, e também, não apenas a impiedade, mas as nossas paixões, os nossos desejos, a libido do Freud, exatamente esse é o sentido, mundanos. Sim, a religião má oprime pessoas, sim, a religiosidade má oprime pessoas e pensa que todo desejo é mau. Mas aqui está falando de paixões mundanas, o desejo equivocado, a forma errada do desejo. Que a gente conhece isso muito bem, né? A gente nem precisa falar de sexualidade ou de outras coisas, basta a gente falar, por exemplo, da gula. Comer é um desejo bom, mas agindo com o desejo bom de forma mundana, o desejo de comer vira gula. Que a gente não está reconhecendo como pecado porque virou uma falha estética. Mas a Bíblia nunca falou de estética, falou de gula, pecado. Comer além do que precisa. Não ter limite, não ter controle. Paixões mundanas. Dessas coisas Jesus nos livrou. Versículo 14 tem alguns dos textos que nós meditamos ao longo desses últimos domingos, porque ele se deu por nós, ele foi substituição em nosso lugar, ele morreu em nosso lugar. E tem uma das expressões que foram usadas, que nós estudamos ao longo dos últimos domingos, que ele se deu por nós, ele nos substituiu para nos remir de toda iniquidade, remir de tudo aquilo que é, no padrão de Deus, pecado. E a gente estudou sobre remissão, que é a ideia de nos comprar por um preço. Nós éramos literalmente escravos do pecado. E ao sermos remidos, ao sermos comprados, não um preço pago a Satanás, não um preço pago a qualquer pessoa, mas a própria justiça de Deus. Há sobre nós hoje um poder para nos livrarmos da prática do pecado como escravos, para nos livrarmos de qualquer vício que seja, até da tela do celular.
nós somos livres de qualquer vício que seja. Aqui você então tem os dois primeiros passos de como se desenvolve a salvação. Éramos escravos do pecado. Jesus morreu por nós, nos remiu, pagou um preço. A Semana Santa, mesmo que abra na sexta, é um período muito importante para pensar. A humanidade estava tão perdida, o pecado é algo tão sério, que foi preciso um Salvador. E não apenas um homem, mas o próprio Deus. E não apenas um próprio Deus, mas o próprio Deus se fazendo carne para morrer. Semana Santa é tempo de pensar que pecado é coisa séria. Muito séria. Só que isso deve nos levar à terceira etapa desse processo que estamos vendo em Tito da salvação, que é a santificação. Versículo 12, a graça de Jesus nos educa para renegar a impiedade, para renegar as paixões mundanas, para viver no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Geralmente pensamos na santificação como a primeira parte, renegar as paixões mundanas, renegar o pecado. Mas eu queria passar um pouquinho mais de tempo pensando em santificação, porque a santificação tem a segunda parte, que é nela que nós estamos vivendo. Aquele que recebeu a Jesus, é nessa segunda parte da santificação que está vivendo, que é o quê? Viver de forma sensata, justa e piedosa. É a ideia do versículo 14, de estarmos livres da iniquidade, nos purificando e sendo um povo exclusivamente de Deus, zeloso de boas obras. Vocês estão sabendo que está acontecendo um acampamento de homens por aí, né? Não o nosso, tá? Não o nosso. E que virou piada. TikTok é só o que rola, tá? O que aparece no meu feed do TikTok direto é essa trend. Ah, quer dizer que teu marido precisou pagar 1.800, subir na montanha para descobrir que não podia te bater. Era isso? Porque tem coisa que até o mundo entende que não devia acontecer. A santificação não é só deixar essas coisas. Nenhum de nós precisaria realmente subir numa montanha, fazer um acampamento para descobrir que ser violento em casa é pecado. Porque isso faz parte das coisas que precisam ser deixadas e que, em tese, são deixadas no momento em que nos convertemos. Mas depois que nos convertemos, nós começamos o processo de quê? Viver, no presente século, versículo 12, sensata, justa e piedosamente. Viver, versículo 14, já tendo sido purificados de toda iniquidade, viver como um povo que é exclusivo de Deus e que é zeloso de boas obras. A coisa que eu mais gostei de ver ontem, eu já elogiei a nossa turma, mas a coisa que eu mais gostei de ver ontem foram muitos casais trabalhando juntos. É a família sendo preservada, é a família sendo enfatizada. E por quê? Porque seus filhos estavam aqui. Casais juntos, porque seus filhos estavam aqui. Tem problemas, eu sei. Mas é a ideia de que a gente está vivendo para o Senhor. É a ideia de que nós somos capazes, remidos, comprados, de viver uma vida que agrada ao Senhor. Não apenas abandonar aqueles pecados que abandonamos no dia que nos convertemos, mas viver no presente século de uma forma piedosa, sensata, justa. Piedosa não é no sentido de misericórdia, piedosa no sentido de religiosa. Um povo que é caprichoso nas boas obras, um povo que quer oferecer ao Senhor as boas obras. Então,
temos a nossa época de pecado, temos a graça em Jesus, que nos redime, que nos justifica, que nos reconcilia com o Senhor, que é propiciação pelos nossos pecados, que nos transforma, regenera a nossa mente. Temos a santificação, em que vamos nos tornando cada dia mais parecidos com Ele, em que desejamos ser cada dia mais parecidos com Ele. Não sei se você gosta da franquia Piratas do Caribe, mas tem uma ilustração de lá para cá. A bússola que Jack Sparrow utilizava sempre apontava para o que ele mais desejava. Foi assim que ele venceu alguns dos seus inimigos. Está lembrado quem assistiu a franquia? Usando esse exemplo, se você tivesse a bússola que aponta para o que mais deseja, essa bússola apontaria para algo que está relacionado com Deus. Isso é a santificação. O nosso maior desejo é ser como Ele é. Nada mais ocupa o nosso coração do que ser como Ele é. A bússola não apontaria para outra coisa, senão para ser como Ele é. E aí vem a última parte. Antes de Jesus, o pecado. Jesus nos transforma, nos reconcilia, nos justifica. Ele foi a nossa reconciliação, Ele nos regenera, Ele nos redime. Estamos no processo de santificação, que vai terminar quando? Versículo 13. Vai terminar com a glorificação. Para onde a nossa bússola apontaria, ou deve apontar? Para o céu, para a volta de Jesus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu já disse aqui uma vez, nós nos tornamos na geração que não canta sobre a volta de Jesus. Cantamos hoje, interessante, cantamos hoje. Mas não tem tanta música que fala sobre a volta de Jesus. Porque parece que a gente está muito contente com a nossa vida aqui. Mas eu lembro bem dessa frase. Foi um livro que marcou muito, mas como marcou a minha vida? Tem que ser natural, né? De preferência, né? Tá bom. Que marcou muito, mas muito mesmo a minha vida. Quando um líder de uma grande missão chegou num país e nos campos de concentração, nos campos de refugiados, melhor dizendo, estava escrito Maranata. Porque lá, onde não havia esperança de voltar para seu país. Eu vi isso, eu senti isso quando visitamos uma família na Jordânia, em que o bebê chorava de fome. É diferente da fome da Amazônia, da fome do sertão, que você tem uma manga, você tem um mamão para comer, você tem algo para comer. E ver aquele desespero. A única palavra que sai é Maranata. Nós pagamos comida, nós compramos comida para aquelas pessoas. Mas um mês depois, a única esperança daquelas pessoas é Maranata. Volta, vem, Senhor Jesus. Nesse mesmo livro, aquele mesmo homem visitou uma comunidade que as pessoas haviam sido obrigadas a comer a Bíblia. Porque quando alguns cristãos passaram por aquela comunidade, e uma comunidade muito carente da África, aqueles cristãos disseram: nós aprendemos a viver sem comida, mas não aprendemos a viver sem Deus, e nós precisamos de Bíblias. E além de comida, algumas Bíblias foram levadas sim, mas o grupo que estava na guerra civil daquele país chegou lá e disse: vocês querem Bíblia? E os torturou, os obrigou a comerem
a Bíblia. Para estas pessoas, qual é a esperança? A mesma que devia ser minha e sua. A bendita e gloriosa vinda de Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Agora, tudo isso, você percebe tristeza na carta de Tito? A impressão que dá é que Paulo estava escrevendo assim numa alegria, porque sim, santificação e glorificação precisam ser símbolos de alegria. Desenvolver a nossa salvação deve ser motivo de alegria. Tudo deve ser motivo de alegria. Sabe por que a gente parou de celebrar a Semana Santa? Não é só pelo humanismo, não. Em parte porque era triste. Sexta-feira não pode fazer nada. Sábado é o dia todo jogando dominó. Era assim no meu tempo. O baralho. Era assim um peso sobre as pessoas. E embora na sexta-feira deva haver sim um sentimento de tristeza pela morte de Jesus, toda essa semana é a semana da nossa libertação. Eu te desafio a pensar em santificação das duas formas. Abandonar aquilo que te fez receber Jesus e colocar sua bússola, alinhar seu coração para que o que ele mais deseje seja o Senhor. E a fazer isso com tanta alegria no coração. Não por peso, por pressão, mas por alegria. Vivendo o melhor que puder desta vida, mas olhando para a glória que virá. E por ela, trabalhando tanto quanto ontem. Perguntei para uma das pessoas que foi voluntária ontem. Quando eu cheguei, estava. Quando eu saí, estava. Eu perguntei, está cansado? Ele disse, zerado. Eu sei que muito foi por causa da filha, eu sei. Mas eu sei que foi para o Senhor. É a vida cristã, meus irmãos. Nós nos arrependemos, fomos salvos por Jesus. Estamos nos santificando alegremente e esperando ansiosamente aquele grande dia. Amém? Maranata. Você pode curvar a sua cabeça e orar. Eu quero usar das duas coisas da internet, da cultura do nosso tempo. Não, você não precisa pagar 1.800, subir uma montanha para descobrir que precisa ser um marido melhor. Você já sabe. Busque a santificação. Alegre. E pense na bússola do Jack Sparrow. Eu sei que pode parecer até profano isso. Mas pense na ideia de que no seu coração, o que ele mais deseja é ser como o Senhor. Se é preciso, você até deixaria de servir na igreja para ser como o Senhor. Porque a santificação não tem a ver com servir. A santificação tem a ver com você e Deus. Enquanto cada um ora, se alguém entre nós hoje que deseja tomar a decisão de receber Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador,
Eu quero pedir que você se identifique, erguendo assim a sua mão junto comigo. Se é o seu desejo, se você reconhece os seus pecados, sim, pecado. Se você reconhece isso e aceita, recebe Jesus para receber junto com isso a reconciliação, a justificação, todos os benefícios da cruz, todos os benefícios da Semana Santa. Se você deseja fazer isso, ergue a sua mão, quero orar com você e por você. Se quiser, pode me procurar ao final também. Nós queremos clamar ao Senhor e dar a você o apoio que você precisa para a sua nova vida.